Então, mais uma vez, muito bom dia, sejam bem-vindos. Vamos pedindo a Jesus que abençoe nosso propósito de aprender e servir. É tão bom, mais uma vez, estarmos aqui na companhia dos nossos amigos, esses benfeitores amigos que os nossos olhos não veem, mas sentimos intensamente o abraço deles em nosso coração, em nossa existência. E nós agradecemos muito a Deus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com o propósito de olhar mais atentamente para todas essas lições grandiosas, que o Evangelho nos traz. A doutrina espírita também complementa a todos nós, essa necessidade que nós temos de começar a entender que a solução de todos os problemas está dentro do nosso coração e não fora dele, para que a gente aprenda a olhar um pouco mais para dentro, procurando resolver aquilo que nós precisamos resolver na nossa mente, nos nossos sentimentos. E assim, lentamente, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, nós vamos galgando a cada dia um degrau diferente, vamos vendo a vida de maneira diferente e trazendo para o nosso coração a felicidade que todos nós almejamos, Que essa paz que nós sentimos possa permanecer em nosso coração, que nós possamos levar tudo isso conosco, prestar bastante atenção nas palavras do Evangelho, porque sempre é muito importante, porque a espiritualidade sempre se utiliza de uma frase, de uma palavra, para despertar no nosso íntimo aquilo que precisa ser acordado. Então que nós agradeçamos constantemente a Deus, todos os dias ao Senhor, pelos benefícios, pelos recursos da vida, pedindo que envolva em luz o pensamento e o coração da nossa irmã Rosana, que mais uma vez se oferece como intermediária da espiritualidade para trazer a todos nós os esclarecimentos que nós necessitamos. Um ótimo domingo a todos, muita paz, que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus envolva o coração de todo mundo que está aqui presente, E vamos iniciar o nosso evangelho, nosso domingo, com aquele sentimento de gratidão, por mais um dia lindo desse, maravilhoso, que desperta a nossos melhores sentimentos, aliados ao mês, que é o mês de dezembro, que as pessoas estão mais predispostas a ser generosas, caridosas, amáveis, se sentem mais felizes, E, então, a gente deve aproveitar esse mês para espalhar todas as boas vibrações que a gente sentir, aonde quer que a gente esteja, durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada. E Deus é tão maravilhoso com a gente que todo dia a gente tem a oportunidade de reescrever a nossa história, de recomeçar a nossa vida. Se fez alguma coisa que não gostou, no outro dia a gente pode começar de novo, fazer diferente, recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque hoje em dia, a atualidade que o planeta está vivenciando está muito difícil, está muito pesado. Muitos sucumbem, não conseguem se orientar direito no meio dessas vibrações, de tanto acontecimento ruim que a gente fica sabendo. Mas é importante, porque o que está acontecendo hoje em dia? Está acontecendo que a gente tem um objetivo, um foco. Só que muitas das pessoas estão querendo pular as etapas, chegar lá. E não dá para chegar lá sem passar por cada etapa, por cada processo da nossa evolução. Não tem como. A gente quer percorrer, mas não está prestando atenção no percurso, na estrada, que é tão rica, Rica de conhecimento, rica de aprendizagem para o nosso espírito, para que a gente possa crescer, porque ninguém cresce, chega lá já pronto, A gente vem, temos nosso livre-arbítrio, a gente chega simples, ignorante, então é necessário passar
por esse processo de construção de degrau a degrau, igual na escola que começamos no prezinho, né? Vai para os outros estágios até daí cada um chega onde a sua determinação consegue alcançar. Então, hoje eu queria falar disso, sobre renovação e sobre o que a gente precisa falar e saber para poder ter esse processo bem claro na nossa mente, que é esse processo de inovação, porque a gente tem o direito todo dia também de escolha. Você escolhe se você quer ter um bom dia ou um mau dia. A escolha é de cada um. É intransferível. Não podemos culpar o outro, né? Ou outras pessoas pelas nossas decisões. Porque as nossas decisões são consequência das nossas escolhas. A gente precisa saber escolher, porque a gente vai ter a consequência disso. A gente vai vivenciar de acordo com essa escolha. Então você escolhe ou perdoar ou não perdoar, ou ser feliz ou ser infeliz, ou levantar ou ficar ali deitado. Só que ninguém pode ficar deitado para sempre. Uma hora você vai querer levantar e continuar, e devemos continuar. Devemos continuar quantas vezes forem necessárias. Quando a gente tem uma ferida, um machucado, não dá para só colocar uma gazezinha e pronto. Não é assim. Você tem que limpar, cutucar, vai doer, vai sangrar, olha, dependendo do tamanho, vai sangrar demais, vai doer demais. Mas ela só vai ficar boa depois que você conseguir limpar. Que você limpar tudo, que você cuidar. E é um trabalho de dentro para fora. Assim é o nosso crescimento e a nossa evolução, a nossa vida. A gente começa a limpar tudo aquilo que faz mal para a gente, para o nosso coração, as nossas mágoas, as nossas tristezas, decepções. A gente tem que ser muito sincero, muito verdadeiro com isso, para que realmente a gente ressurja diante de tudo isso mais forte. A gente precisa aprender, é necessário, é urgente, a gente não pode ficar estagnado. É muito urgente isso. E eu queria falar aqui da história da águia, né? Eu acho que a maioria já escutou essa história da águia. Eu particularmente eu gosto muito, até já falei aqui mais atrás, porque dizem que a águia ela vive 70 anos, né? 70 anos ela tem de vida. Só que quando ela atinge 40 anos, o bico dela já está curvado, flexível, e ela não consegue mais se alimentar, né? Porque as asas elas ficam pesadas, as penas estão envelhecidas e as unhas estão grandes e ela não consegue mais se alimentar. Então ela tem que tomar uma decisão. Se ela quiser viver até os 70 anos, ela precisa escolher passar por um processo de renovação, de transformação, ou deixar a coisa ir até chegar num ponto da morte, dela não conseguir mais se alimentar. E o que ela faz? Ela decide, ela opta por prosseguir. Ela procura, enquanto ainda consegue, um lugar muito alto, né? Um paredão onde ela possa se isolar ali por mais ou menos 150 dias, seria mais uns 30 anos dela, para ela viver esses 30 anos a mais.
Daí ela começa a bater na parede da onde ela está, até arrancar o bico. Pensa o quão doloroso, né? Começa esse processo e a coragem dessa ave. Daí, quando ela consegue, tem que esperar crescer o bico. Quando o bico está grande, ela começa a arrancar as penas velhas, pesadas, grossas. Fica sem nada. E aguarda mais um tanto de dias, passa por esse sofrimento novamente até crescerem as suas asas. Depois chega, às vezes, das unhas. Com o bico ela arranca todas as unhas e espera mais um tanto para que essas unhas se renasçam e ela consiga voar para o voo da liberdade dela e aproveitar os 30 anos a mais que ela tem de direito, renovada, forte e feliz. Então vocês percebem como é tudo tão sábio, quando tudo se encaixa tão bem. E assim é a gente, com as nossas escolhas no nosso dia a dia. A gente tem que ter essa escolha. Hoje em dia está muito difícil para as crianças, está muito difícil para a gente entender as crianças por conta da tecnologia, por conta do celular. Os pais, na maioria jovens, não estão sabendo lidar, porque eles também estão presos, ainda não conseguem administrar o celular, a internet, as crianças, a vida de trabalho, casa, filho. E até os mais velhos, às vezes cansados também de tanto lidar com a vida, com as dificuldades, que acha melhor deixar para lá. E nesse deixar para lá, muitas vezes sucumbem, porque é difícil. Só que não dá para parar, né? Já ouviram aquele ditado, vida que segue? É a vida que segue mesmo. Você pode estar lá no chão, mas uma hora você vai ter que se levantar e continuar. E Deus dá essa força para a gente. A nossa fé, o nosso esclarecimento, a nossa busca. A gente tem que buscar, a gente tem que conseguir entender isso, para buscar a nossa melhora, a nossa transformação. Então, o que a gente pode escolher? Eu posso escolher ser um ser humano melhor, ser uma amiga melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma avó melhor, né? Uma tia melhor. A gente tem essa escolha. Então vamos escolher ser o melhor, a melhor versão de nós mesmos. Para a gente continuar, vai saber mais quantos anos, mas continuar feliz, né? Com alegria no coração, com esperança, em dias melhores, com a certeza de que possamos acordar por efeito de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um cumprimento, o que de melhor tiver no coração do nosso próximo. Estar sempre atenta para as necessidades do nosso irmão. Porque às vezes é tão pouco, às vezes ele pede tão pouco. Né? Às vezes o nosso irmão necessitado, ele não quer dinheiro. Ele quer um olhar, ele quer ser enxergado, ele quer ser visto. Porque ninguém enxerga, né? E primeiramente a gente enxerga nós mesmos. Depois a gente enxerga aquele círculo reduzido ali da casa. Daí alguns a gente vai conseguindo abrir o leque, né? Os vizinhos, os parentes. E o ideal é que a gente comece a alçar voos mais altos para enxergar, alcançar mais
o nosso olhar se abrir, a nossa mente se expandir e conseguir ver o todo. Daí você começa a enxergar a grandeza de Deus, de Jesus. Que Deus não está lá, sentado no trono. Jesus não está ali longe. Ele está dentro de cada um de nós. Ele está do nosso lado, Ele está na nossa volta. Ele está presente o tempo inteiro. O tempo inteiro. É só você deixar se conectar, você deixar chegar as intuições, as vibrações, que ela chega. Ela chega. Só que não vai chegar se a gente não tiver em condição de receber. É que nem um rádio não sintonizado. Se você não consegue sintonizar, você não vai escutar nada. E se o nosso coração não estiver sintonizado também, a gente não vai conseguir receber nenhum tipo de ajuda, porque a gente vai estar fechado, vai estar bloqueado para perceber tudo isso. Então, na natureza, em cada pedra do nosso caminho, em cada matinho, em cada grama, tudo a gente vê a grandeza de Deus. É só a gente saber olhar e enxergar. E isso é muito importante, muito importante. Sabe, às vezes eu sinto isso tão grande dentro de mim que aí dá vontade de sair falando assim: ai, olha gente, pelo amor de Deus, acorda, vai, vamos, enxerga, pelo amor de Deus, olha, presta atenção, sai de si mesmo. Tem muita gente que gosta de sentir pena de si mesmo, né? E é o pior sentimento que alguém pode ter é esse, é sentir pena de si mesmo. Se sentir um coitado, se colocar na situação de vítima, sendo que não, a gente é responsável. A gente é responsável. A gente é responsável por nós. Pela conduta da nossa vida, pelos nossos pensamentos. Porque a gente foi agraciado por Deus. Porque a gente tem esse livre-arbítrio. Você pode tudo, mas nem tudo te convém, né? Como eu disse em Paulo de Tarso. Nem tudo convém. Mas poder pode, você pode tudo. Você pode beber até cair, você pode comer até explodir, você pode fazer o que quiser. Mas você está pronto para arcar com as consequências, para assumir essa responsabilidade, sem jogar nas costas de outro? Então, é sobre isso que eu senti de falar hoje. Lógico, como diz o Sérgio agora há pouco, a gente se muda tudo, né? Isso aqui, você começa uma coisa, você chega aqui, você fala outra e acaba mudando. Mas a essência, o foco, a lição fica. Que é isso, a renovação. É a gente não ter medo, é a gente levantar quantas vezes se fizerem necessárias. Né? O meu filho costuma falar, né, quando minhas netas estão meio assim, aprontando muito, ele fala: você pensa que a vida é morango? Não é. E não é mesmo, a vida não é morango. Né? E às vezes ela dá um limão pra gente que bem azedo. E se a gente não souber fazer um bom proveito, uma limonada, né? Uma água com limão, um mousse de limão, a gente vai ficar azedo, igual limão. Então a gente tem que ser sensato, ponderado, moderado em todas as nossas ações. E é isso que eu senti de compartilhar com vocês. Eu acho muito importante e espero que isso ajude a todos a conduzir com bastante alegria, com bastante esperança esses dias afora, até Deus permitir que a gente esteja aqui falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, insistindo, que é muito importante. Então que Jesus abençoe cada um que está aqui escutando, me perdoe as repetições, mas eu desejo do fundo do meu coração que todos tenham excelentes dias maravilhosos, cheios de alegria, para poder vivenciar cada palmo da caminhada, cada pedacinho da nossa caminhada.
Lógico que nem tudo é alegria, nem tudo é festa. Vai ter dias piores, sim. Vai ter dias dolorosos, sim. Mas a gente vai ter forças para passar por tudo isso se a gente estiver com Deus, com Jesus no nosso coração. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Nós vamos então mais uma vez agradecendo imensamente ao Criador por essas lições revestidas de tanta lucidez que nos convoca, nos chama a uma reflexão profunda sobre a maneira como nós estamos conduzindo a nossa caminhada. Nos chama a atenção para a importância de olharmos para toda a potencialidade que existe no nosso consciente, na nossa vida. E muitas vezes nos debatemos por aquilo que nós não concordamos, que está fora de nós. Mas o que tem nos ensinado a espiritualidade maior é para que nós trabalhemos a nossa mente, os nossos sentimentos, para que nós sejamos mais tolerantes, compreensivos, amorosos, diante de tantos recursos que neste momento nos é oferecido. E esse instante onde, mais uma vez, a espiritualidade comunga conosco, esse instante de paz, que nós possamos aproveitar esse canal aberto e mais uma vez dizer obrigado, Jesus, pela tua presença no coração de cada um de nós, por essa energia que nos abraça, que nos envolve, pelo teu amor misericordioso que nos convoca a exercitar neste momento a compaixão. Que nós possamos, Jesus, deter em nosso pensamento, aliado aos nossos melhores sentimentos, aqueles nossos irmãos que ainda se encontram se debatendo na vida, sofrendo através da sua própria ignorância, não aproveitando integralmente os recursos e os benefícios que a vida nos oferece. Que todos eles possam despertar, acordar, como foi falado na palavra muito bendita hoje, que eles possam observar um pouco mais os detalhes, os sinais que a vida nos oferece para iluminar as nossas consciências. Que nós possamos, Jesus, adentrar os lares, aonde nós percebemos ainda tanto desentendimento, tanta discórdia, tanto desamor, para que haja harmonia, gratidão pela vida e aproveitamento pela oportunidade bendita de viver em comunhão familiar. Que nós possamos adentrar os hospitais, as casas, as ruas, aonde existe um único irmão nosso, enfermo, lutando contra as enfermidades, muitas vezes avassaladoras. Que eles possam receber a assistência dos médicos do espaço, mas também a assistência daqueles que se encontram encarnados e que detêm em seu coração um sentimento de solidariedade, de amor e compaixão. Que nós possamos envolver em luz a todas as religiões, todos aqueles que se unem em nome do Senhor para encontrar entendimento, compreensão e paz,
para que haja amadurecimento, para que haja despertar, para que todos nós, unidos no único só pensamento e sentimento, possamos de alguma maneira fazer com que o nosso planeta ascenda, para que nós possamos contribuir coletivamente com a paz desse mundo que nos acolhe e nos permite evoluir. E finalmente Jesus permita voltar o nosso pensamento, o nosso sentimento, pedindo auxílio aos benfeitores espirituais, para que haja nesse ambiente, nessa casa, nesse templo de luz, a paz, para que aqui permaneça todos os eflúvios, todos os bálsamos existentes no planeta e fora dele, para que haja equilíbrio, cura para todos aqueles que nos procuram, tanto sejam encarnados ou desencarnados. Que a paz do Senhor esteja sempre presente em nossas atividades, para que daqui saiam os corações esperançosos, para que saiam daqui com a certeza de que existe solução para todos os problemas. E que nós possamos, Jesus, impregnar também o nosso próprio coração individualmente, enchendo-nos de esperança, de alegria e procurando fazer o nosso melhor, cada dia um pouco mais, para que de verdade nós possamos aproveitar integralmente tudo isso que nos é oferecido gratuitamente pelo amor misericordioso do Criador da vida. Obrigado, Jesus. Que o nosso domingo seja um domingo de alegria, de renovação e de aproveitamento das horas que virão. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Precisa.